Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Prestem bem atenção que eu vou falar de um assunto muito especial. Sabem por que a maioria dos Yahudim judeus não crê em Yeshua HaMashiach? É isso que vamos ver agora, viu? Toda a geração incrédula judaica apregoam até hoje e, por sinal, estão fazendo uma revolução no mundo a incutir na cabeça das pessoas desinformadas que o Messias não cumpriu as profecias. Isso é mentira. E vamos saber por que eles estão agindo assim. Não é difícil de se entender, basta conhecer sua história. Os Yahudim, judeus, não acreditam no Yeshua como Mashiach de Israel. Primeiro, por uma razão óbvia, eles são herdeiros da grande ira do Eterno, por terem se desviados dos estatutos do Eterno, adorando deuses estranhos e quebrando as suas leis. Por esse infortúnio, o Eterno os amaldiçoou e riscou da lista dos justos, dando-lhes espírito de profundo sono, escurecendo-lhes os olhos para tornarem-se cegos e mudos, e destituindo-os da glória do Altíssimo revelada no Mashiach. Vejam o que as profecias predisseram contra o Israel que negou Yeshua HaMashiach. Salmo 69, 23, 22 a 23, ele diz: tornem-se a sua mesa diante deles em laço, e sejam-lhes as suas ofertas pacíficas uma armadilha. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Essa nação judaica é cega para não reconhecer o Mashiach de Israel. Em João capítulo 12, versos 39 a 40, vejam a razão de os sábios de Israel não poderem acreditar no Mashiach. Porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. São palavras do Messias. E em 2 Coríntios capítulo 4 está escrito pelo emissário Shaul: o Deus deste século cegou os entendimentos dos descrentes judeus para que não vejam a luz das boas novas da glória do Mashiach, que é a imagem de Yahweh. Portanto, a defesa desses homens contra o Mashiach de Israel é leviana e indecente. Os rabinos judeus defensores da tese Yeshua não é o Mashiach, em seus ápices de cegueira e estúpida errância exegética, juram que o servo sofredor de Isaías 53 é Jacó e não o Messias. Eu considero essa interpretação deles muito esdrúxula, improperiosa, levando-os a passar por cima da verdade absoluta para satisfazerem seus estapafúrdios interesses egocêntricos. Meus amigos e minhas amigas, como podemos acreditar na interpretação feita por homens cegos de entendimento, sem escrúpulos metafísicos, rejeitadores das verdades proféticas, um povo hipócrita, pecador destituído das virtudes beneficentes de Yahweh, já por natureza predestinados e condenados ao castigo por rejeitarem o Mashiach. João 3:36. Veja o que as profecias falam deles e tirem suas conclusões, se eles têm respaldo diante do Eterno para julgar o seu próprio filho.
Isaías capítulo 1 e verso 21 disse: vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Quem matou os profetas do Eterno e por fim o próprio Filho do Eterno? Foram eles, os sábios de Israel, e logo se tornaram o símbolo de uma prostituta. Os profetas predisseram que Jerusalém tornasse-a prostituta pecadora, que traiu o seu próprio marido, Yarro. Agora vejam como o Eterno chama Jerusalém, essa que chamam de povo santo. Ezequiel capítulo 16, 35 a 36. Ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, pois que se derramou a tua lascívia e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também de todos os ídolos das tuas abominações. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram atrás. Vejam, meus amigos, isso é profecia contra eles. Não sou eu que estou falando, é o profeta Isaías, capítulo 1, versos 2 a 4. Pergunto com toda coerência: um povo desse tem credibilidade para convencer a religião a não acreditar no Yeshua HaMashiach, alegando que ele não cumpriu as profecias que falaram dele? Entretanto, eles foram perjuros, rejeitaram os profetas enviados pelo Eterno e, por fim, o seu próprio filho. Povo denominado pelo próprio Eterno de filhos de malfeitores, e ainda hoje empregam a mentira de que Yeshua não ressuscitou. Vou provar que o Mashiach cumpriu cabalmente todas as profecias concernente à sua primeira vinda, e outras que só se cumprirão na segunda vinda, que será a guerra contra Gog. Gog é o anti-Messias, que se revelará na última semana de Daniel, e mostrarei que os rabinos que negam Yeshua são falsos em suas chulas interpretações para satisfazerem os seus interesses medíocres. Pergunto com toda coerência: um povo desse tem cacife para falar mal do Mashiach? Filhos de malfeitores, segundo Ezequiel capítulo 16 e versos 35 a 36. O profeta fala de Jerusalém. Jerusalém é Israel que rejeitou o Mashiach, e ainda mais, mataram todos os profetas que o Eterno mandou para os advertir. E não foi diferente com o Mashiach, mataram também Yeshua. Tudo isso se cumprindo as profecias. Quem é o servo sofredor? Israel ou Mashiach? Eles falsificaram Isaías 53 para dizerem que o servo sofredor é Jacó. Mentira! Não obstante, Jacó é mesmo servo de Yarro, mas em Isaías 53 fala literalmente no servo que foi traspassado no madeiro, o mesmo de Zacarias 12:10. Primeiro vamos ver as referências sobre o servo fiel, Jacó, o Israel. Isaías 41, versos 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi,
descendência de Abraão, meu amigo, tomei desde os fins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Esse é o servo Jacó, Israel. Agora vamos obliterar a mentira que diz que Isaías 53 fala de Israel e não do Mashiach. À luz da verdade, Isaías 53. Vamos analisar exegeticamente, mostrando a verdade indubitável deste capítulo 53 de Isaías. A questão aqui é saber se Isaías fala de Jacó ou do Mashiach. Vamos para o primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Parte daqui a primeira elucidação com evidências do Mashiach e não de Jacó. O braço de Yahweh é o Mashiach, nada de Jacó ou Israel. Sabendo que Jacó representa a nação de Israel, descarta-se a longínqua possibilidade de ser Israel o braço do Senhor. Haja visto que Israel foi perverso, rebelde, prostituto, assassino, a ponto de ser considerado como meretriz. Jamais poderia ser o braço do Senhor, excetuando o remanescente a quem o Eterno escolhera a dedo para o seu ungido. Verso 2. Pois foi crescendo como renovo perante ele. Ele quem? Claro que está falando do braço de Yahweh. O que foi crescendo como renovo? O braço do Senhor. Não percam a ótica, meus amigos. O que foi crescendo como renovo? O braço do Senhor. E como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. O bom observador vê nessa oração dois sujeitos. Ele, se referindo ao braço do Senhor, que não tinha beleza, e o outro é a nação de Israel, indicado pelo profeta como o segundo sujeito no plural. Nós não víamos nele nenhuma formosura. Ele e nós, dois sujeitos, um singular e o outro plural. É claro que a nação de Israel olhava para o braço do Senhor e não via nem beleza e nem formosura. Que significado teria esses atributos negativos para Jacó? Falta de beleza e formosura? Esses atributos foram encontrados no Mashiach. Aparência é o que se ostenta, que se faz exibição para ser olhado pelos que apreciam. E o Messias não tinha nada disso. Aparência pode-se deduzir como riqueza, e o Messias era pobre. Para Jacó, Israel, essa interpretação morre aqui, pois Jacó, que significa Israel, sempre foi rico e ostentava-se de muita beleza e formosura. Veja o que o profeta falou de Israel, Ezequiel capítulo 16 e versos 13 a 14. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordado, de flor de farinha te nutriste, e de mel e azeite, e chegaste a ser formosa em extremo, e subiste até a realeza. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Posso garantir que o rabino que diz que esse texto de Isaías 53 fala de Jacó sem formosura e sem aparência,
tá bom de rasgar o diploma e partir para explorar a terra. Plantar uvas seria a sua melhor incumbência, porque de espiritualidade não entende nada. Essas qualidades de Israel, formosura, riqueza, majestade, não se encaixa no servo sofredor de Isaías 53. Atentem para o verso 3 e sintam a mais pura verdade aqui de que a profecia fala do Mashiach e não de Israel. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui há uma interpretação de responsabilidade. É uma irresponsabilidade do sujeito que diz que Isaías 53 se alude a Israel. Observem a frase do profeta que diz: e não fizemos dele caso algum. Se o texto falasse de Israel, o contexto já desaprovaria totalmente. Observem que no texto há dois personagens: o braço do Senhor e Israel. Isaías diz nós, na primeira pessoa do plural. Nós não fizemos dele caso algum. Quem é ele? O braço do Senhor. Nós, Israel, não fizemos caso algum dele. Quem não fez caso dele? Israel. Então, logo, o segundo sujeito não poderia ser Israel, porque o primeiro é que não fez caso algum do segundo, que é o Mashiach. A profecia diz que Israel rejeitou o Mashiach e não fizeram dele caso algum. Se esse servo fosse Israel, como Israel diria: nós não fizemos caso algum de nós? Claro que Isaías profetizava que Israel iria rejeitar o Mashiach, e foi o que ele fez. Vamos para o verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mais uma evidência da estúpida ignorância do rabino que tenta enganar a todos, dizendo que Isaías fala de Israel e não do Mashiach. Observem a frase no texto: ele levou as nossas enfermidades. Ele quem? Jacó ou Mashiach? Para o bom entendedor, o texto apresenta dois sujeitos e não fala apenas de um. Primeiro, ele levou. Ele quem? O Mashiach ou Israel? Claro que ele é o braço do Senhor, levando os pecados de Israel. O pronome demonstrativo identifica o outro sujeito, que é Israel, o protegido pelo servo sofredor. Para o bom entendedor, Isaías representava na profecia o povo de Israel. Então Isaías diz que esse servo sofredor levou sobre seus ombros as enfermidades deles. Israel levou sobre seus ombros as enfermidades deles. Israel. E se o texto falasse de Israel como servo, segundo os rabinos, como Israel levaria sobre ele mesmo as suas enfermidades? Veja o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Novamente no verso 5, o profeta apresenta os dois sujeitos na oração: o ferido e os beneficiados
com suas machucaduras. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido. Ele quem? Israel ou Machia? Israel aqui, meu amigo, é o pecador. E o Machia, a salvação de Yahweh. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vejam a clareza das palavras proféticas aludindo-se à nação de Israel e o Machia, a salvação de Yahweh. Todos nós andávamos desgarrados. Nós quem? Claro que é Israel. Mas Yahweh fez cair sobre ele os nossos pecados. Ele quem? O Machia. Jamais os pecados de Jacó cairiam sobre ele mesmo. Essa interpretação dos céticos rabinos é muito irresponsável, inescrupulosa e mirabolante. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes? Me digam, senhores incrédulos, quando foi que Israel foi cortado da terra dos viventes? Isso aconteceu com Machia, ferido por causa das transgressões do povo. Quem é esse povo cuja transgressão feriu o braço do Senhor? Quem era o povo do profeta Isaías? Claro que era Israel. E de quem Isaías falava? De um homem que foi morto por causa de Israel. Então não era Jacó, mas Isaías falava de um homem que havia de ser morto por causa dos pecados de Jacó. Pergunto aos sábios, quando Jacó ou Israel foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo? Verso 9. E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora não tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Pergunto aos rabinos, José de Arimateia cedeu o seu sepulcro para Jacó ou para o Machia? A história não esconde essa verdade. Claro que foi para o Machia. Pode-se dizer isso de Israel? Porventura José de Arimateia deu seu sepulcro para Jacó? Israel pecou, matou, adulterou, mentiu, enganou e se tornou meretriz. Como seria esse povo corrupto? A figura do servo sofredor. Claro que é o Machia, indubitavelmente. Verso 10. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser para a oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Um dia desses aí, eu ouvi um rabino dizendo que Yeshua não podia ser o Machia de Israel porque ele não teve filhos. Eles jamais entenderão esse verso 10, que divide as profecias da primeira e da segunda vinda do Machia. A última profecia do capítulo 53 de Isaías fala do cordeiro que tinha de morrer como oferta pelo pecado de Jacó, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Outras profecias se encaixarão na segunda vinda do Machia. Por exemplo, a restauração de todas as coisas, Atos 3, 20 a 21. A guerra contra o Gog, o anti-Machia. A última semana de Daniel,
A última trombeta que anuncia o milênio. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. E os resultados do fruto do seu trabalho, a sua descendência. Os contraditórios da verdade das profecias sobre o Machia não entenderam que o Machia viria duas vezes. A primeira para revelar sua mensagem milenar na terra e dar a vida por muitos. Depois recebeu longa vida quando ressuscitou. E quanto a ver a sua posteridade, que é o que confunde os sábios de Israel, o fruto do seu trabalho será quando receber do Pai todos os remanescentes que ele conquistou com o seu próprio sangue. Essa é a sua família espiritual. O que os judeus incrédulos não entenderam até agora. Verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua vida e ficará satisfeito com o seu conhecimento, diz o Senhor. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Prestem atenção, senhores, à revelação do verso 11. O meu servo justo justificará a muitos. Quem é o servo justo do Senhor? É Israel ou é o Machia? Dizer que Israel é um servo que justificaria a muitos é idiotice pura. É conversa para quem bebeu além da conta. E a iniquidade deles o meu servo levará sobre si. Como seria Israel levando a sua própria iniquidade? Isso é coisa de frustração, embriaguez e desequilíbrio espiritual. Vamos ao verso 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Não tem jeito, senhores rejeitadores da verdade. O Machia é o servo de Isaías 53. Somente ele foi contado com os transgressores, empendurado entre dois ladrões. E para corroborar o que estou afirmando, vamos ver as profecias cumpridas pelo Messias na sua primeira vinda. No capítulo 53 de Isaías, nós, os não deficientes espirituais, vemos que a profecia de todo o capítulo se cumpriu com o Machia. Agora eles estão dizendo para o mundo todo que Yeshua HaMashiach não cumpriu as profecias que falaram dele. Por isso ele não é o Machia de Israel. Mas isso é mentira. Não foi brincando que Yeshua os chamou de filhos de Satã. E esses filhos de Satã estão aí contaminando com a sua posteridade ardilosa, infestando o mundo com calúnia e difamação contra o Filho do Eterno. Digo-vos que não vou precisar percorrer toda a Torá para desmascarar esses cegos. Vou mostrar categoricamente que o Messias cumpriu todas as profecias, só não cumpriu segundo a falsa interpretação deles. O remanescente acreditou e continua acreditando no Machia. Veja Zacarias capítulo 12, 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de bondade e de súplica. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda do filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Quem foi que foi traspassado no madeiro? Vocês que rejeitaram e continuam rejeitando o Machia vão chorar amargamente quando virem aquele que vós o traspassastes.
profecias cumpridas. Isaías 53 e Zacarias 12:10. Profecias cumpridas. Vejam Isaías 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E agora, senhores, mais uma profecia cumprida. É sabido de todos que o Yeshua entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Vocês ainda têm coragem para dizer que esse não é o Mashiach? Salmos 41, verso 9, veja mais essa profecia cumprida. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim, ou seja, em hebraico, levantou contra mim o seu calcanhar. Profecia cumprida. Esta se refere a Judas, que traíra o Mashiach. Vejam Isaías 49, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo e o seu santo, ao que é desprezado dos homens, ao que é aborrecido das nações. Os reis o verão e se lamentarão, como também os príncipes, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Profecia cumprida, falando do Mashiach. Onde os rabinos encontrarão uma profecia que diga que Israel seria adorado? Isaías 49, verso 7, diz do Mashiach, o Filho do Eterno. Mais uma profecia cumprida. Veja Salmos 22, 16 a 18. Cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. De quem o salmista está falando em sua profecia? Essa profecia fala do Mashiach e dos filhos de malfeitores, que cercaram ele e traspassaram-lhes os pés e as mãos, e ainda repartiram entre si as suas vestes. Essa é profecia cumprida, e a história é nossa advogada. Tudo isso aconteceu com o Mashiach em Israel. Vejam ainda Salmos 69, verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Foi assim que aconteceu com o Mashiach, ou não foi? Vocês vão negar a história? Vocês vão negar os fatos? Pois essa profecia se cumpriu com o Mashiach. Por isso, vocês são cognominados pelo próprio Eterno como filhos de malfeitores. Toda a geração incrédula, cética, que não acreditou e rejeitou os profetas e o Messias até hoje. Infelizmente, eles não conseguem ver, porque foram condenados pelo Eterno para não verem a glória do Altíssimo na pessoa do Yeshua HaMashiach. Vós, povos do mundo de todas as religiões, eu sou Nadi Diarro, eu tenho o poder de voz do alto para dizer: Yeshua é o Mashiach de Israel. Quem não acreditar seja amaldiçoado. E essa é a verdade. Doa a quem doer. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Não foi o Yeshua?